Teoria dos campos conceituais. Por que a falta de interesse das crianças na matemática? Segundo Gerard Vergot, isso se deve pelo fato de que, infelizmente, na educação, não temos o hábito de levar o resultado das pesquisas para dentro da sala de aula. O desinteresse dos alunos acaba acarretando em uma série de dúvidas e, por fim, aversão à matemática. Gerard Vergot é pesquisador francês, uma referência no campo da matemática. Poucos nomes são tão respeitados quanto o de Gerard. Aos 75 anos de idade, e depois de orientar mais de 80 teses de mestrado e doutorado, ele continua trabalhando como diretor emérito de estudos do Centro Nacional de Pesquisas Científicas, em Paris. Sua descoberta mais importante é chamada Teoria dos Campos Conceituais, que ajuda a entender como as crianças constroem os conhecimentos matemáticos. Gerard diz: todos perdem quando não usamos a pesquisa na prática. Só conhecendo a forma como os alunos aprendem é possível ensinar. Entrevista com Gerard Vergot. O que é, resumidamente, a teoria dos campos conceituais? O resultado de muita pesquisa com estudantes, que nos leva a compreender como eles constroem conhecimentos matemáticos. Ela é fundamental para ensinar disciplina, pois permite prever formas mais eficientes de trabalhar os conteúdos. Na minha palestra, quero mostrar a relação entre essa teoria e a prática escolar. É fácil fazer essa transposição para a sala de aula? Nem sempre, mas se não levamos os resultados das pesquisas para a sala de aula, perdemos muito. Na maioria dos campos da ciência, existe a percepção de que, se alguém cria uma teoria, isso é bom. Em educação, essa ideia infelizmente não é tão difundida. Muitos resistem às descobertas por acreditar que basta repetir o que é feito há séculos. Como aumentar o interesse dos professores pelas pesquisas didáticas? É preciso entender que tudo é muito novo. Há 30 anos ninguém estudava isso. Aos poucos, foram sendo feitos trabalhos para explicar como a criança aprende. Hoje, quando o pesquisador apresenta resultados que mudam conceitos amplamente difundidos, a primeira reação é de surpresa. Em seguida, alguns falam: "Ah, é interessante." Daí a mudar a prática de sala de aula leva tempo. A teoria dos campos conceituais está apenas começando a ser utilizada nos cursos de formação. Os ganhos para quem usa esse conhecimento são enormes. Sem dúvida, porque o professor passa a compreender melhor o que faz em classe. No caso da matemática, é muito claro que as crianças têm necessidade de assimilar aquilo que pedimos que elas façam. Por isso, temos de propor situações nas quais a soma faça sentido, a subtração faça sentido. E isso vale para a escolha de dados, não só para as contas. E vale também para o professor. Se ele vê os alunos errarem sem entender o percurso que estão trilhando, todo o trabalho se perde, não funciona. Como o professor consegue sair do estágio de entender a teoria para usá-la na prática? Só com muita formação. Aqueles que usam bem a teoria dos campos conceituais no dia a dia são os que voltaram a ela. Testaram coisas com seus alunos, cometeram erros, recomeçaram. Só assim é possível dominar o assunto e se sentir seguro na prática. Como os professores podem interferir nesse processo? O conhecimento é uma adaptação a situações nas quais é necessário fazer algo. Por isso, se não confrontarmos as crianças com situações nas quais elas precisem desenvolver conceitos, ferramentas, limites, elas não têm razão para aprender. Em matemática, por exemplo, insistimos na chamada resolução de problemas, ou seja, propor situações que as crianças não saibam resolver para fazer evoluir seus conhecimentos. Mas temos que lembrar de gerenciar o aprendizado, para que a criança não se sinta tão desestabilizada em frente a um novo problema. Minha teoria propõe pensar de forma mais sistemática. O grande desafio do professor é ampliar as dificuldades para as crianças, mas sabendo o que está fazendo e aonde quer chegar. O senhor pode dar alguns exemplos de como as crianças constroem o conhecimento matemático? Aos 5 anos, as crianças já compreendem certos aspectos da adição, porém,
só mais tarde elas vão conseguir entender, por exemplo, quantas meninas há num grupo de 7, sendo que 3 são meninos. Na minha pesquisa, descobri que, em média, são 2 anos para passar de um estágio para o outro. Outro fator é a transformação que tem relação com o tempo, não com o espaço. Por exemplo, joguei 2 rodadas de bola de gude. Sei que perdi 6 na segunda e que no total ganhei 15. O que aconteceu na primeira partida? Até os 13, 14 anos, muitos jovens não conseguem achar o resultado. Não sei resolver o problema porque não sei quantas tinha no início, eles dizem. O que é possível fazer diante de situações desse tipo? O que descobri é que há 6 tipos de problemas ligados à adição e subtração, e é óbvio que, se os números forem grandes ou decimais, tudo fica ainda mais complicado. No caso de frações, nem se fala. Na sala de aula, o professor até pode propor atividades, mas se não souber como os alunos avançam passo a passo, ele talvez compreenda o jogo proposto, porém não vai saber calcular. Para um adulto, o exercício de subtrair as bolas de gude que ganhou, para saber quantas tinha no início do jogo, pode parecer muito simples, mas aos 7, 8 ou 9 anos, nada é fácil compreender esse conceito matemático. Mesmo com números pequenos, as crianças costumam ter muita dificuldade. Se o professor sabe disso e dispõe de uma boa variedade de exercícios para propor, ótimo. Se ele fica numa única atividade, a garotada não entende a proposta do trabalho e perde interesse e nem se preocupa mais em acertar. A matemática é difícil de verdade? Por que tanta gente diz não gostar dessa disciplina? O problema é que a escola valoriza demais os símbolos e pouco a realidade. Os alunos não veem utilidade naquilo e pensam, isso não me interessa, é abstrato, não serve para nada. O que é necessário mudar na dinâmica das escolas atuais? Muitas coisas. A educação é um universo muito complexo e é preciso enxergá-la como um grande sistema. Se um ministro comete erros na definição das políticas, se não existem objetivos claros e se há recursos adequados para a formação inicial e continuada, é ridículo responsabilizar o educador individualmente. A responsabilidade pelo fracasso é do sistema. A questão principal é que a educação das crianças e a formação dos adultos são consideradas custo e não investimento. São os homens que produzem coisas novas, não é o capital. Só que ainda não sabemos calcular que retorno a formação dá sobre esse investimento. Qual é o papel da formação docente nesse contexto? É primordial, ainda que seja necessário, ter consciência de que não existem milagres, que ninguém vai conseguir eliminar todos os problemas de um dia para o outro. Mas, se podemos dar ao professor os meios de conhecer melhor seu trabalho, os limites de sua ação, os obstáculos que vai encontrar e as formas de controlar a evolução das turmas, é absurdo não fazer isso. Eu gosto de uma metáfora da aviação. Se não tenho os instrumentos para pilotar, me falta algo essencial para atingir meus objetivos. Esses instrumentos, no campo da educação, são a didática? Sim, a didática é a chave do conhecimento escolar hoje, mas é mais do que isso. Precisamos compreender que existe a didática da matemática, da física, da história e por aí vai. E dentro da didática da matemática, a das estruturas aditivas não é a mesma das estruturas multiplicativas, e assim por diante. É essencial tomar consciência dessas especificidades dentro da especificidade de cada disciplina, pois elas têm seu papel. O fato novo dos últimos 30 anos é dizer, prestem atenção nas didáticas da matemática, a da educação física não é igual para o vôlei e o tênis, ainda que exista uma relação entre esses dois esportes. E se não fizermos isso? O preço a pagar será o fracasso escolar, ao menos para um grupo de estudantes. Alguns aprendem, mesmo se mal ensinados, porém outros, mesmo se bem ensinados, fracassam quando o professor não domina a didática. Há quem considere isso um problema dos alunos. Uns são inteligentes e se dão bem, outros não são e não conseguem. Mas o fato é que existe uma margem de manobra muito importante, um papel essencial a ser desempenhado, dentro da sala de aula, pelos professores. Esse avanço é lento, mas percebo que cada vez mais gente fala essa mesma língua. Enfim,
Precisamos incentivar e mostrar o quanto precisamos e utilizamos a matemática em nosso dia a dia. Tratar a matemática como a ciência dos números que ela é. O resultado é a vitória acadêmica dos alunos.